Dentre os vários segmentos que as fintechs ocuparam ao longo do tempo, a gente vê o mercado de capitais. E dentro da proposta do mercado de capitais, a gente vê algumas fintechs surgindo, inclusive, com propostas de Capital Market as a Service. Para poder falar especificamente sobre isso, eu tô aqui com o Felipe Souto, meu amigo da Blocks, e esse papo começa logo depois da vinheta. Olá, sejam bem-vindos ao Fintech Talks Podcast, meu nome é Bruno Diniz e hoje, como eu falei na chamada, a gente vai falar sobre a entrada, né, e o espaço que está sendo ocupado por algumas fintechs dentro do mercado de capitais, e nessa a gente vê surgir, inclusive, esse papo de Capital Market as a Service, né, Felipe? Então, Filipão, cara, prazer ter você aqui. Igualmente, a gente já se fala há um bom tempo, mas agora, de fato, tendo você aqui para poder ter a chance de dividir isso que eu entendo que é mais um elemento de transformação. A gente já via, né? Acho que o mercado de capitais, quando as fintechs vieram ocupar o espaço de crowdfunding, a gente já, e várias outras interações com o CVM, a gente já via elas ali comendo um espaço aqui. Mas eu acho que a proposta que vocês trazem é bem interessante. Então, meu cara, muito obrigado por estar aqui, tá? E, como sempre, eu sempre gosto de puxar um pouco de retrospecto, né? Vamos falar um pouquinho de vida do Felipe antes desse mercado e agora com a Blocks, como é que foi? Primeiro, Bruno, obrigado pelo convite. A gente aqui já troca figurinha já há algum tempo, encontramos em diversos eventos e eu, como comentei, né, eu acompanho o podcast. Então é uma satisfação interessante, bastante interessante, né, o tema que a gente traz, né, para o debate hoje, olhando para o Capital Market as a Service. Sim. Como você bem colocou, eu acho que vale sim a gente dar um retrospecto, talvez não falar tanto da minha história, que a gente vai ficando velho, vai ficando uma história longa do cacete. É verdade, pô. Outro dia eu tava fazendo essa reflexão, disse, pô, se for contar tudo aqui, é só o podcast pra contar as aventuras. Mas dá pra pontuar algumas coisinhas aí, pelo menos pra galera ter uma noção do que você já pastou, o que você já passou e pastou nesse mercado. Não tenho a menor dúvida, talvez mais pastar do que passar, né? Mas fazendo aí esse retrospecto, né? Eu acho que vale muito trazer, né, esses pontos específicos que casam muito com a construção da visão de futuro que hoje eu carrego e que está encarnada, né, por assim dizer, na estratégia da nossa companhia, que é a Blocks. Então, quando a gente olha, né, para o mercado de capitais, a gente aqui está falando a clássica colocação que você tem de um lado os tomadores e do outro lado os doadores, né? E no fim o mercado de capitais é isso. É você unir aqui as duas pontas, sell side, buy side, seja eles, né, qualquer característica, fazendo uso de ritos e instrumentos que são os instrumentos de títulos e valores imobiliários. A rigor é isso. Sim. E aí o pessoal fala, poxa, mas é tanta sopa de letrinha, né? É tanto papel. Eu digo, cara, a verdade é que toda essa nomenclatura se resume em dois tipos de paper, né? Ou é equity ou é dívida. No fim é isso, exato, né? Exato. E o amadurecimento recente, né, do mercado de capitais, que vamos falar, naturalmente envolvendo tecnologia, ele não começou hoje. Eu costumo pontuar que o mercado nosso passa por 3 fases. Eu diria que a gente começa em 2002, e aí cruzando um pouco de história, Mato Alto pra cacete, eu e meus sócios em Salvador. A turma deve ter percebido com o meu sotaque aqui, eu não sou nem alemão, nem italiano, né? Sou baiano, né, de fato, e em 2002 a gente começa na Bahia com uma empresa de investimentos, um agente autônomo de investimentos. Alguns perguntam, porra, era agente autônomo da XP? Eu digo, não, a XP era agente autônomo no Sul. Né? Então, a gente ali se chamava Futuro Invest, então encabeçamos esse processo que eu gosto de denominar, que é a primeira fase do mercado de capitais. Sim. Que é a fase de acessibilidade. Naquele momento ali, abriu-se um novo mundo para investidores comuns. Muito focado em educação também. Muito focado em educação, né, vendendo a possibilidade de que o cara pode acessar ou poderia comprar através do recente, naquele momento, home broker, ações diretamente no mercado. Isso abre, né, um novo mundo. A gente surfou bem essa onda. No Nordeste empresa, mesmo ou além do Nordeste? Muito focado no Nordeste. Interessante que, até como uma estratégia de barreira de mercado, a gente cresceu muito no Nordeste. Salvador, Aracaju, Recife, Fortaleza, João Pessoa, Natal, Maceió. Lembrando, a internet existia, claro, mas não era a velocidade de comunicação e de interação que hoje a gente vive, é totalmente diferente.
muito foco no Nordeste, esse negócio cresceu. Ele precisou, né, tomar uma forma mais robusta. Naturalmente, a gente montou uma corretora, uma DTVM, para ser mais preciso. Isso em 2012, a DTVM entrou em operação. 10 anos depois do começo ali. 10 anos depois do começo. Nesse período, né, o agente autônomo naturalmente passou a ser um bicho difícil de abraçar, né, o tipo de operação que a gente estava fazendo. A gente já tinha ali consultoria, gestora, etc. Mas daí a gente, com a DTVM, entra na segunda era, né? Vivemos essa segunda era que podemos chamar da era da desbancarização. Capitaneado por XP. Que né, puxou, inclusive, como bandeira, que era da Charles Schwab também, perfeitamente. né? Que eles pegaram isso lá dos Estados Unidos, que tiveram essa, acho que na década de 70, esse movimento lá de tentar buscar players alternativos, né, para poder atuar no mercado, e aí a XP encampou essa ideia. Eu lembro que até na ideia, o Maisonave e o próprio Benchimol eram muito claros em falar que teve um pouco dessa inspiração, né? E foi, né, no fim do dia para grande mídia, para TV aberta, né, com o Murilo Benício falando de que foi a primeira campanha. Foi verdade. Depois o Luciano Huck, já com Itaú, etc. Mas primeira grande campanha, né, Desbancarize, que de fato carregou essa bandeira, né, ao público. A gente surfou bem essa onda, e o advento da desbancarização, de novo, turbinou através das corretoras com arquitetura aberta. E aí, para a turma um pouco mais jovem, né, eu que lido hoje com tecnologia e muitos desenvolvedores, né, sócios, que são muito novos nesse mercado, o cara às vezes passa a sensação de que sempre foi do jeito que é hoje, né? A sensação de que sempre foi fácil entrar numa corretora com arquitetura aberta, que significa, através de um player, você conseguir acessar por conta e ordem N produtos de diversas gestoras, diversas classes diferentes. Isso não era a regra, pelo contrário, isso foi criado, né? Isso foi amadurecido ao longo do tempo. E esse processo de amadurecimento, a gente pode chamar aqui, fincar ali, que foi a fase da desbancarização, trazendo então uma quantidade muito grande de novos entrantes no mercado, novos investidores, etc. Sim. E daí a gente entra na terceira fase que a gente vive hoje, que eu poderia dizer, gosto de denominar, como a era ali da desintermediação. Sim. Felipe, desintermediar significa o quê? Significa empoderar os participantes do mercado, fazendo que o dinheiro flua de uma maneira menos centralizada, de uma maneira até descentralizada ou desintermediada, né, por assim dizer. Esse processo aqui de crescimento, olha que coisa interessante. Ele traz, primeiro, essa nova massa de investidores para o mercado, né, de arquitetura aberta, e faz florescer, ainda na indústria tradicional, faz florescer a indústria de gestores independentes. Nós temos uma memória curta, né, digo, o ser humano em geral, né, brasileiro até mais ainda, né, mas nós temos uma memória curta que nos leva a crer que a indústria de fundos, ela sempre foi grande, pelo contrário. A indústria de gestoras independentes, ela começa a florescer mais ativamente depois ali do ano de 2010, mais ou menos. Sim. Quando a gente faz um corte, né, para olhar somente para fundos estruturados, ou seja, produtos que compram papéis estruturados de mercado de capitais, como FII, FIDIC, FIP e FIAGRO, essa é uma indústria que em 2010, sem preciosismo aqui do número, eu posso dizer assim, com tranquilidade que tinham menos de 100 gestoras de recursos trabalhando dentro desse mercado. Sim. Hoje a gente tem uma indústria que amadureceu, muito empoderada pelas corretoras de arquitetura aberta. Então é um lado, o crescimento dessa indústria é uma consequência natural do crescimento das casas de gestoras independentes. E aí você vai perceber aonde que eu quero chegar. Ora bolas, eu tenho aqui do lado do buy side, né, desses gestores independentes, gestores de recursos de fundos imobiliários que começaram com um produto com 30 milhões de reais, passando pires ali em Family and Friends. Esse gestor com muita competência, trazendo aqui essa persona, né, esse gestor com muita competência, cai nas graças da rede de qualquer corretora dessa e sai de 50 milhões de reais para 10 bi, para 8 bi, para 7 bi. Casos como esses existem diversos. E aí, Bruno, a gente
entra numa etapa que é exatamente a proposta de valor da Blocks, cruzando com a nossa história, né, naturalmente, que é a etapa da desintermediação, como coloquei, mas com que objetivo? Olhando para resolver dores do acesso ao mercado de capitais. Você pode se perguntar, Felipe, o que é que tem a ver os gestores? Tem tudo a ver. Ora bolas, eu tenho mais dinheiro que não está concentrado dentro dos bancos, na mão de gestores de FDICs, que tende a crescer, inclusive, com a 175 permitindo investimento direto de investidores, pessoas físicas em FDICs, tende a crescer cada vez mais. E o FDIC, Fundo de Investimento em Direito Creditório, ele compra naturalmente crédito, ele concede o crédito direto, CCB, nota comercial, etc. Voltamos já nisso. Você tem o FIPS, você tem FIIs e você tem FIAGRO. FII compra o quê? CRI, ou empreendimentos direto, tijolo. FIAGRO, CRA ou fazendas. Beleza. Como que esses gestores aqui, com o aumento da liquidez, com o crescimento do seu AUM, vai alocar 10 bi? 10 bi, nesse exemplo, é diferente de 50 milhões. Você precisa trazer, então, novos entrantes para o mercado de capitais. Você precisa dar acesso ao mercado de capitais para trazer empresas potenciais, para além daquelas míseras 400 empresas com capital aberto na Bolsa, né, na B3, para que eles sejam capacitados e que eles tenham um fluxo mais simples, por assim dizer, ou digital, para fazer o seu processo de emissão de títulos e valores imobiliários, seja ações, seja CRI, CRA, debênture, CR, etc., fazendo com que esse buy-side encontre oportunidades que no fim do dia estão aí no Brasilzão de meu Deus, mas são extremamente desafiadoras de fazer com que esse empresário entenda que hoje ele pode sim, graças à evolução tecnológica e regulatória, acessar o mercado de capitais. E essa é a nossa proposta. E isso, na verdade, você está abrindo os portões aí de algo que sempre foi um clubinho, uma coisa muito fechada, né? Uma barreira de entrada para você atuar dessa forma, até para estruturação de produtos, sempre um negócio muito complexo, uma cadeia muito grande, que consome muito custo, né? Ali a gente sabe como funciona. Mas só dando uma fechada nessa sua história, né? Então você teve lá a DTVM, o seu ciclo com a DTVM foi até quando? Ponto importante. O ciclo da DTVM foi de 12, né? Começou em 2 a história, mas 12 é o marco da instituição financeira. De 2012 até 2016, a gente fez um deal aqui em 2012, né, com um grupo internacional chamado Azimut, que entrou no Brasil, está no Brasil até hoje, né, com várias iniciativas. Foi uma fase de muito, eu lembro de muito M&A, de muitos caras olhando, entrando no mercado, vendo a pujança do mercado brasileiro que estava ali reavivado. Então, e aí teve esse movimento. Tivemos esse movimento, uma JV em 12 com uma saída 100% em 2016 e a Blocks nasce exatamente nesse período. Ah, entendi. E aí nasce como uma proposta inicial de ser uma boutique ou não? Então, nasce com uma proposta interessante, né? Olhar para trás. Provedor de serviços dentro do mercado? O primeiro PowerPoint nosso, que eu lembro bem, ele foi um PowerPoint ali que a gente se posiciona como uma plataforma de investimentos alternativa. Ah, legal. Mas, naturalmente, qual a infraestrutura regulatória que, no fim do dia, a gente tinha à disposição para utilizar? A gente escolheu entrar para poder validar o modelo. Que modelo? O modelo de digitalizar e facilitar esse processo de emissão no mercado de capitais, originação, estruturação e distribuição. Full service ali. Full service sempre foi, só que em cima, naquele momento, de uma infraestrutura regulatória que foi da 588 da CVM. A regulação que inaugurou em outubro de 2017 o início do equity crowdfunding aqui no Brasil. Sim. E aí você estava assim, vamos construir essa esteira de soluções em cima desse precedente novo que o mercado está oferecendo aqui. Que teve teu impacto, abriu mais formas de acesso e vocês entenderam que ali era uma via legal de participar, né? Perfeitamente. O entendimento ali e eu sou advogado, né, de formação e tenho 2 manias estranhas. Na verdade, tenho algumas manias estranhas, mas essas eu tenho que falar posso falar publicamente. Né? Mas uma mania estranha de ler audiência pública e bula de remédio, né? E regulamento de fundo também. Então eu gosto dessa confusão. Mas brincadeiras à parte,
a CVM 588, né, já nas audiências públicas, ela, antes da promulgação em outubro de 17, ela já endereçava, né, uma intenção, uma agenda de inovação regulatória no mercado de capitais. Sim. Também sem muitas novidades, essa inovação ela sempre anda, né, lado a lado, a CVM sempre anda lado a lado com a SEC. Sim. Então, a 588 foi uma tropicalização do Jobs Act, americano, que é a regra que regula, né, o mesmo padrão de mercado lá fora. Então, a gente olha, né, como blocos, né, para aquela regulação, para a 588, que pela sua própria natureza ela foi constituída pensando, né, no mundo de startups, no equity crowdfunding, né, equity, né, ou seja, participação em ações. Abrindo, facilitando o fluxo de investimento para esses players. Perfeitamente. No entanto, ela nunca proibiu a utilização daquele rito para outros tipos de operações. E talvez aí tenha sido a nossa inovação nesse sentido. Eu lembro de teses muito diferentes que vocês colocavam, né, na plataforma. A gente pode até chegar nisso, né? Que eu acho que tinha lá ofertas desde ligada a florestais, projetos, produtos. Acho que tinha produtos também agro. Sim. Então acho que a gente pode entrar nisso também. Mas assim, eu acho que o ponto de start pode ser nessa pergunta, a gente olhando esse universo que existia, que você acompanhou, que você descreveu pra gente aqui, né? Que vocês começaram como agente autônomo, vivenciaram vários ciclos desse mercado. E né? crises. E crises também, né? Estou falando só da coisa boa por enquanto aqui. Mas esse ambiente, né? Ele sempre foi, esse ambiente de mercado de capitais, né? Ele sempre foi povoado ali pelos agentes tradicionais, né? Então a gente tinha ali, a galera estruturava fazendo emissão, a gente tem um pessoal do IB, né? Dos bancos de investimento, a gente tinha as boutiques também atuando aqui, né? A gente tem também na outra ponta esses diversos gestoras, todos esses atores, né, encarteirando esses produtos e tal. Quais os principais desafios que você via nesse modelo antigo, tá? E como a proposta de valor, que aí a gente também já tenta condensar um pouco, porque deu para entender que o trigger para você pensar, ok, posso fazer diferente nesse mercado de capitais com essa abertura do equity crowdfunding aqui. Exato. E aí que você falou, nada restringia utilizar isso de outras formas. Para outras coisas, né? E aí que veio talvez a centelha desse Capital Market as a Service, que hoje vocês são mais vocais em relação a esse rótulo, né? Mas conta pra gente aí, Bruno, os principais desafios eram esses, o que a gente conseguiu fazer, e esses usos criativos que você bem citou desse precedente aberto ali com essa resolução. Excelente. Com a resolução, né, com a 588, abre de fato ali um precedente e no mundo tech, né, é super natural a gente fazer os MVPs. Né? Então, no fim do dia, eu posso dizer que a Blox ela nasce ancorada nessa primeira infraestrutura regulatória, mas já pensando como tech a possibilidade de expansão, né, para outras estruturas regulatórias. Dentro desse MVP, né, por assim dizer, o primeiro grande desafio era que estruturas a gente consegue emitir usando essa regulação. Sim. Mimetizando um pouco do que você via no mercado, mas tentando fazer mais eficiente. Eu sempre gosto da palavra emular, mas eu gostei do mimetizando, achei legal. Sim. Também. Chega no mesmo lugar. Chega no mesmo lugar. Mas exatamente isso. Poxa, no mercado tradicional você tem ali emissão, você vai fazer emissão de um fundo imobiliário. Pô, será que não dá para um projeto menor, como fizemos com a Yuka, uma PropTech super conceituada, né, de co-living, 5 operações, será que não dá para a gente pegar, por exemplo, uma SPE, que é um veículo, na época com possibilidade de captar até 5 milhões de reais, hoje são 15 dentro desse rito, né, do rito da 588, atual 88, e daí a gente pegou esse veículo, né, essa SPE, que emulou ou mimetizou um fundo imobiliário, que no fim do dia os investidores acionistas passaram a ser cotistas desse veículo, que no fim do dia tem apartamentos, que reformou os apartamentos, que são administrados e locados pela Yuka e os investidores recebem dividendos mês a mês. Ora, o que é isso senão, aspas, um fundo imobiliário, fecha aspas, né? Mais simples, mais rápido e mais barato. Sim. E aí você pega a diferença de
o que eventualmente poderia ser utilizado para o cara montar, pegar uma startup, a participação da startup e fazer com que as pessoas entrassem ali através dos diferentes instrumentos. Perfeito. Você pegou isso aqui e falou assim, não, peraí, a startup é uma SPE. Isso. E aí, em cima dessa SPE, eu faço estrutura essa operação imobiliária. Que no fim e do trago dia... os investidores. Exatamente. E mais light, né? Do ponto de vista de estrutura mesmo, né? Mais light, mais simples, né? Do ponto de vista de estrutura. Não era o mundo ideal. Hoje, com a nova regulação, já melhorou muito. Legal. Porque o regulador também, né? Quando ele foi olhar para tudo que foi construído, e nós participamos através da associação de diversas plataformas, fizemos um trabalho bem interessante naquele momento para contribuir com a construção da nova norma, da 88, que substituiu a 588. Mas bem sacado. Não esqueci a pergunta que você fez com relação à dificuldade, etc. Sim. E isso casa bastante com esse exemplo até que dei da emulação das operações convencionais. Imagina que para você constituir um fundo, qualquer ente, né, qualquer boutique, advogado, cliente, que naquele momento chegasse um administrador e um gestor e dissesse, pô, tô aqui com a operação, quero fazer um FDIC, ou quero fazer um FIP, ou tenho um projeto aqui que tem capacidade de subir um fundo imobiliário. A máxima da Faria Lima, do mercado tradicional, pô, legal, mas qual volume? 20 milhões. Não fica de pé. Só fica de pé a partir de 50, de 60, de 100. E isso sempre nos incomodou. Porque, principalmente, quem tem um olhar Brasil, né, da realidade dos empresários, de médias empresas, boas operações fora dos grandes eixos, então você pensa Nordeste, Bahia, interior, Minas, etc. Você tem N construtoras, para ficar nesse exemplo, com potencial de emitir um CRI ou de fazer uma determinada operação. Ficam de fora do mercado de capitais. Que ficam de fora do mercado de capitais. Pelo custo ou até por essa resistência. Então, a primeira barreira ali que a gente sempre viu foi como é que a gente elimina esse pré-conceito de que só fica de pé operações a partir de um grande volume. Primeiro grande desafio. Depois, outro grande desafio. Como que a gente evita a seleção adversa para que a gente consiga não ser o patinho feio, ou seja, só atrair potenciais emissores que não conseguem captar dinheiro em outros lugares e veem no fintech, num ambiente digital, uma válvula de escape. Sim. Então aqui foi um baita desafio que a gente conseguiu. Quando a gente começa a tracionar e ter emissores, né, com bons nomes, com boas garantias, bons track records, foi natural o processo, Bruno, de entender que a gente deveria ampliar o leque de produtos e serviços para além dos limites impostos pela 88 da CVM. Então foi meio que um processo natural. Diversos empreendedores, EPCistas, né, do mundo de infraestrutura de energia, nós fizemos, por exemplo, várias operações de emissão de pequenas usinas. Em algum momento, a gente fez muita usina solar. Usina solar. PCH a gente fez uma. Sim. Uma no sul do Brasil. Diversas operações pequenas, né, como exemplo, mas em algum momento esse mesmo empresário voltou e disse, cara, gostei tanto do processo de vocês, vocês não conseguem emitir uma debenture para mim de 80 milhões? E esse cara se financiava em banco, antigamente? Antigamente se financiava em banco. Muito banco de fomento. Quando a gente olha para esse tipo de iniciativa, BNB, BNDES, BASA, né, os bancos de fomento. Sim. Em sua grande maioria. Buscando ali esse tipo de financiamento. O que é muito bom, então não é um trade-off aqui de melhor ou pior. Mas tem limitação também. Além da limitação, a questão do prazo. Então, muitas vezes a operação de mercado de capitais pode servir como um bridge para o cara colocar de pé e posteriormente conseguir um funding subsidiado. Então, a beleza é essa. Mas no fim, esse empresário, né, que gostou, né, provou, né, do que é a celeridade, afinal de contas, time is money, né? Quando você falou aqui na abertura, né, o conceito do Capital Market as a Service, que já a gente aborda, mas a redução de custo, ela não necessariamente é tão visível assim. É lógico que existe, tem que existir, mas um processo de captação que hoje no mercado gira em torno de 120 dias,
para uma emissão estruturada, se você consegue reduzir isso para 45, time is money. Com certeza. Então você reduziu o custo. Incrível. E aí, só pra gente entrar também no momento, porque aí agora ficou muito mais claro que assim, eu entendia que em algum momento vocês iniciaram como um player de equity crowdfunding e acabou, de certa forma, de ir aí vulgarmente pivotando para esse mercado. Mas, pelo que me parece, né, na verdade, vocês entenderam o play aí de modernização do mercado de capitais e foram aglutinando aqui, agregando as novas infraestruturas que o mercado foi entregando. Então começou provavelmente com esse movimento, com essa regulamentação. Hoje eu sei, e a gente vai chegar lá, que vocês também estão tentando fazer, já estão fazendo na versão tokenizada, né? Bebendo da capacidade tecnológica, destravando esse potencial. Né? Então, assim, o papo aqui é dinamizar, encurtar, poder operações de diferentes tamanhos serem trazidas para o mercado e sanador de todo mundo que está ali orbitando, né? E que, como você falou, a grande dor que eu via no mercado, e quando a gente chegar para falar um pouquinho mais para frente de tokenização, a gente vê o custo, operações bem, tipo, várias vezes menores do que era o mínimo, era o floor do mercado, vocês estão conseguindo botar de pé, e isso é bem interessante. Então, isso deu para entender que vocês... Tô correto nessa linha de raciocínio? Tá corretíssimo. Que aí, no final das contas, vocês já faziam isso. Mas assim, quando que veio esse label do... o que a gente faz é Capital Market as a Service. Quando é que veio esse centelha aí? Cara, muito bom. E essa centelha é uma construção super recente. Que uma grande dificuldade nesse nosso mercado, né, quando a gente olha para o mundo de fintechs e mercado de capitais regulado, imagine você que hoje eu tenho, para conseguir executar, né, o Capital Market as a Service, 6 entidades reguladas na companhia. Eu tenho autorização da 88, securitizadora, gestora de recursos, coordenador de oferta pública, que é a 161, né, resolução 161 da CVM. Sim. Temos também, são 5, e temos também uma última que está em processo agora, não vamos falar para não incorrer numa eventual irregularidade. Sim, né? sim. Mas são 5 estruturas regulatórias, né, para possibilitar navegar aqui nesse mundo. E fazer o full service que vocês fazem de entregar ponta a ponta, né? Então, olha que coisa interessante e que desafio, né? Que ao me perguntarem, Felipe, conta um pouco aí, o que é que você é? Aí eu falava, sou uma plataforma de investimentos ou de mercado de capitais. Aí o cara, tá, entendi. Então você é um crowdfunding? Cara, não sou um crowdfunding. Eu tenho um crowdfunding. Mas ele é um meio regulatório, né, utilizado para que a gente possa validar um modelo e chegar em algum lugar. E depois de tomar tanta porrada, né, de VC, né, tentando explicar... se enquadrar em alguma coisa... A gente olha para o mercado de Credit as a Service. Banking as a Service. Banking as a Service, que amadureceu bastante. Será que o que a gente faz aqui não é similar ao que um banco, dentro da sua regulação, faz, provendo infraestrutura tecnológica e regulatória para entidades do mercado para utilizar banking? Talvez. Então, o Capital Market as a Service veio dentro desse contexto. Sim. Mas junto com ele, Bruno, também uma segmentação muito clara que, para atender esse público e de fato, ganhar escala, a nossa persona aqui, o nosso ICP, né, no fim do dia, são os profissionais do mercado de capitais. Então, hoje o nosso play ele é B2B, Sim. Muito voltado para o B2B, onde eu tenho de um lado o sell side. Quem é esse sell side? É o dono do deal. Boutiques de investimento, bancos de investimento, capital solutions. Encarteira as operações que vocês vão... Em geral. É o dono da operação. Ele é o dono do deal, né? Sim, entendi. Eu costumo falar que é DD e DD. Dono do deal e dono do dinheiro. Então é só side by side. Aí você pluga os dois na sua infra e faz a operação. É isso. Aí, o conceito aqui é pegar o dono do deal, uma boutique de investimentos, por exemplo, que está ali com o mandato do cliente, ela desenhou a operação, mas ela precisa formalizar essa operação. Ela precisa transformar isso num CRI, num CRA. Às vezes, para quem não é do mercado de capitais, né, se pergunta, não entendo, mas por que isso? Se o fundo aqui, o fundo imobiliário, ele quer comprar e esse aqui quer vender, por que eles não sentam na mesa e fazem negócio? Instrumental. Seria muito simples. No entanto,
no mercado regulado, esse fundo imobiliário só pode comprar um papel que se chama CRI, ou tijolo no caso, a depender do regulamento. Então, o processo de transformação disso, né, num valor mobiliário precisa acontecer. E é exatamente esse miolo, esse processo, que a gente se propõe a digitalizar. Desde a digitalização mais simples, que significa ter um ambiente, né, uma única fonte de verdade, como a gente fala, né, um ambiente centralizado com data room, com todas as informações, com todas as minutas, com todos os documentos dentro do ambiente da plataforma, quanto a digitalização para a execução da operação e principalmente o pós-venda, né, o acompanhamento dessa operação. E a entrega do diferencial também, né? Porque eu imagino a cadeira desses caras, olhando sob a ótica de uma operação num tempos atrás, né? Ele tinha que coordenar diferentes agentes de mercado para fazer aquilo acontecer. Então, isso é um elemento. E muitas vezes o deal, nem todo deal ele podia aproveitar, nem tudo era mastigável, porque às vezes o cara era coisa que, pô, era muito pequeno, e aí, porra, não dá. Aí não voava, né? Então entendo que eles encostam em vocês e essa inteligência e essa coordenação de infraestrutura e vocês preparados, sendo regulados, tendo essa regulamentação, juntam e fazem a operação acontecer. É né? exatamente isso. Eu acho que tem uma analogia, né, simples para o mercado de capitais hoje e Open Capital Markets e todos esses temas, né, que estão em ebulição. Nós temos aqui uma analogia muito clara com o mercado bancário. Eu diria que hoje o mercado de capitais, ele, guardada a devida proporção, ele está num momento muito parecido com 2015, quando quando o Banco Central ele abriu mais o mercado para contas digitais, meios de pagamento. Começou com os adquirentes, né, lá atrás. Rompendo com o monopólio da Visa e Master e American Express, que eram os três, se eu não me engano, naquela época. Então, hoje o mercado de capitais está num momento similar. E aí, quando a gente olha para empresas fintechs, né, plataformas, que fizeram esse trabalho aqui operacional ser mais digital, várias SCDs que hoje entregam ferramentas para bancarização, para emissão de CCB, né? Você tem algumas, né, diversas, hoje com a Keitech como uma referência, já que fez uma rodada recente. Acho que crédito, né? Foi o primeiro unicórnio depois de muito tempo, né? Aqui no Brasil, se eu não me engano. Em termos de valuation, você tem Keitech, o Y3, Grafeno, enfim, vários caras que fizeram a mesma coisa que a gente tem a proposta aqui de fazer, só que para o mundo bancário. Ou seja, como é que eu monto uma infraestrutura para empoderar os participantes do mercado, para não precisar ligar em alguém para dizer, cara, me manda a cotação de uma CCB. Não, você está habilitado dentro de um ambiente, você está validado, você consegue ali imputar as informações do teu papel e ali mesmo fazer a emissão dessa CCB, reduzindo então tempo. Essa redução de tempo naturalmente reflete na redução de custo. Para pegar um exemplo deste mercado, e eu que sou mais antigo aí nesse negócio, cara, emitir uma CCB já chegou a custar 3%, 4%. Hoje você tem, dada a concorrência, dada a tecnologia, contratos em escala que o custo, né, final ali vai ser um 0,25. Pô, caramba. Imagina. Fora o volume, né? Que operações também viáveis em volumes perfeitamente. menores. Então, e essa infra aqui, né, quando a gente olha para... Fora mercado de capitais, quando a gente olha para outros players digitais, como aplicativos como o iFood, Uber, etc., diversos deles, eles usam essa infra, por isso que é muito mais barato, para fazer as operações de crédito. Tomei um crédito outro dia para testar na mercado crédito, né? No Mercado Livre, que eu achei interessantíssimo. Do nada, nunca pedi nada, o cara, pô, você tem um crédito aqui liberado de tanto. Eu pensei, tem certeza, amigo? Vai que eu dou calote, né? Mas estava lá, e aí eu, cliquei, comprei, era uma opção, né? Ou eu comprava com o meu cartão, ou com esse limite que ele abriu para mim, e no fim ali não é um cartão de crédito, no fim ali por trás é uma CCB, a emissão de uma dívida, né, de uma CCB. Como que ele está fazendo isso em escala? É lógico que ele está plugado em algum sistema tecnológico via API que permite que ele opere
numa frequência, né, muito mais alta. Não, e também, dado o tamanho deles, eles conseguem, isso fica mais, cada vez ganha escala, né? Então também tem isso. Agora, quando a gente olha para o mercado de capitais, que é um bicho diferente, muito mais complexo, que uma operação dessa estruturada de grande porte envolve diversos agentes, Sim. como agente de liquidação, custódia, securitizadora, banco liquidante e vários outros. Se você não tem um processo muito claro, se você não tem uma digitalização disso aqui, o próprio risco da burocracia, né, o risco da buroca faz com que a coisa seja mais cara. Sim. E aí eu dou total razão aos meus amigos Faria Limers, que dá o mesmo trabalho fazer uma operação de 50 milhões a uma operação de 5 bi. É lógico, se você envolver os mesmos agentes, fizer da mesma maneira, com a mesma metodologia, eu não tenho a menor dúvida. Ótimo ponto, É isso. Então, algo de errado não está certo, né? Como dizem. Ótimos pontos e insights aqui, Felipe. Eu acho que é interessante, talvez, porque deu para entender que vocês estão sempre incorporando essas novas capacidades. A gente vai chegar também acho que seria a última fronteira que a gente está vendo, que é a realidade tokenizada, com blockchain, e tal. Mas olhando para o que vocês já conseguiram hoje na atuação como player de Capital Market as a Service, viabilizando tudo isso que você descreveu pra gente. Quais têm sido os resultados que vocês estão atingindo? Né? Talvez aí, citando algumas operações realizadas, aí não precisa citar nome nem detalhe, mas só pra gente ter uma ideia de ganhos e benefícios gerais do modelo, claro. Né? Sim. Redução de custo de tempo, você já falou, né? Alguns cases assim de, poxa, Bruno, era assim versus isso, ou nunca tinha sido feito isso e a gente fez isso. Legal. Não, tem diversos e o bacana, né, da nossa atuação, e quando a gente olha para o mercado de capitais em si, é que todas as nossas operações são públicas e registradas. Sim. Então, ou pelo menos a grande maioria, aquelas que vão a mercado, né, efetivamente. Sim. Então, dá para criar e validar esse track record, né, ao longo do tempo. Quando eu olho aqui para cases, eu acho que vale bastante a pena trazer a emissão do primeiro CRI através da resolução 88 da CVM. Nós fizemos... Que ano foi? Foi ano passado, foi final do ano passado, outubro, né, mais ou menos, que foi esse case, inclusive, que nós apresentamos ao Drex. Apresentamos no Banco Central em Brasília, né, no evento de final de ano do Drex, dia 8 de dezembro. Sim, eu lembro disso, eu vi assistir ao vivo. Exatamente. Lá. Queria até que você pudesse descrever melhor isso aí. Então, isso vem de uma primeira conquista, porque muitos comemoram, eu também comemoraria, né, emissão de grandes operações. A gente comemorou a concretização do menor CRI do Brasil, na época. Fizemos a emissão de um CRI, Certificado de Recebível Imobiliário, usualmente operações grandes, com os mesmos pré-requisitos, usando a 88. Sim. Fomos pioneiros, corremos risco regulatório, apesar da nossa visão, e o que prevaleceu, graças a Deus, era de que seria possível, né? Sim. E a CVM se manifestou nesse sentido, fomos o primeiro a fazer. A gente fez o menor CRI do Brasil, 1 milhão e 50. E geralmente, só para a audiência ter ideia, de qual era o volume viável nesse período que você fez ali, que o mercado dizia que era o aceitável. Olha, a gente não costumava ver, não quero trazer uma média para não ser impreciso, mas eu posso chutar aqui tranquilamente. Olha, ninguém costumava ver operação menor de que 30 milhões de reais por aí. De CRI. De CRI, de CRA, sim, né? Sim, porque, de fato, se você faz da mesma forma, dá o mesmo trabalho. Né? Tem uma porrada de agentes. Não tem jeito. Não tem, todo mundo pega um pedaço. E aí a gente já coroa aqui a nossa conversa com a utilização da tokenização em blockchain, que vem para tentar resolver boa parte disso. Sim. Mas ainda nos cases, esse case específico, que foi o primeiro, nós fizemos pelas vias tradicionais, mas nós emulamos esse papel, sendo tokenizado e sendo concretizado usando a infraestrutura do Drex. E foi isso que a gente foi apresentar no Banco Central, dizendo, olha, número 1, usamos a regulação da 88 para fazer o menor CRI do Brasil, possibilitando que uma construtora regional levantasse funding, possibilitando que o investidor entrasse num papel isento de imposto de renda. E se isso aqui fosse tokenizado no Drex, que aí também vem a discussão do tokenizar por tokenizar, né? Sim. Tendo aquela infra que vai ser colocada pelo mercado e tal. Com funcionalidades, sim, com trava de alienação fiduciária. Tudo nativa, tudo nativo, né?
A nossa estimativa e a apresentação ali no Banco Central foi o quanto que a gente conseguiria reduzir de custo. Quando a gente fala de redução de custo, normalmente o primeiro olhar é redução de quanto os agentes que estão no meio do caminho estão ganhando. Tá. Né? Sim. Mas, na verdade, quando a gente olha para o mercado de capitais, não é essa redução de custo que importa. A redução de custo aqui que importa é, será que uma maior segurança, maior transparência, maior digitalização do processo fará com que o dono do dinheiro, né, o buy side, ele sinta-se mais confortável em reduzir taxa de um novo entrante? Aqui que está a principal redução de custo. Sim. Porque essa aqui do meio do caminho, pô, você vai apertar o pobre dono da plataforma como eu, ou advogado, etc, etc. Tudo bem, mas não é daqui que dá para espremer muita coisa. Sim. O que dá para espremer e é porrada um papel que sairia CDI mais 15, entendendo uma infrarregulatória e uma estrutura tecnológica que traga mais conforto de acompanhamento, de segurança, de compliance para quem está colocando dinheiro, é sair de CDI mais 15 e fechar em CDI mais 10. E a eficiência também está na redução dessas burocracias que tem ali intrínsecas, porque na verdade a gente está falando de uma tecnologia onde você tem a transação e o registro, elas acontecem concomitantemente. Perfeitamente. E você meio que coloca na mesma esteira os agentes para aquela coisa não ficar segregada, que vai aqui, pinga aqui, passa para a mão de quem, tal. Ela acontece num uníssono. E aí, nessa você consegue ter esse corte da buroca e da... Eficiência. É na base da eficiência mesmo. Vamos entender que em qualquer play, né, de plataforma, ou marketplace, ou plataforma, Uber, iFood, etc., quem manda no fim do dia é o dono do dinheiro, amigo. Sim. Quem bota o cartão de crédito ali que está pagando é, no fim do dia, quem vai ditar qual é o melhor uso que ele quer. Sim. Né? E trazendo a analogia para o nosso mundo, o buy side, que nesse caso são os investidores institucionais, gestores de FII, FDIC, FIP, FIAGRO, é esse cara aqui que certamente não quer tomar risco, ou quer diminuir o risco dele, não quer tomar risco, eu exagerei, né? Que o cara vive de risco. Mas ele precisa mitigar o risco dele, e ao mitigar esse risco, ele evita entrar em operações, Bruno, fora do eixo Rio-São Paulo, operações que ele não consiga controlar de uma maneira mais ativa se o prédio está subindo, se a soja foi plantada ou não. Por isso que a gente vê uma concentração muito grande de operações nas regiões comuns, nas megalópolis aí do Brasil. Quando a gente fala em democratizar, né, cada vez mais o acesso ao mercado de capitais, é disso que a gente está falando. Como trazer esse cara que está lá no Mato Grosso, fatura 100 milhões de reais ano e até hoje não entendeu que ele pode emitir um CRA no mercado? Para trazer como exemplo. Educação, fomentar ele, etc. Faz tudo parte, mas na real o motor para tracionar esse negócio é esse dono do dinheiro, né, esse buy side, ele passa a acessar esse cara usando tecnologia que traga conforto para ele, porque ele não vai sair daqui, com raras exceções, claro, ele não sairá aqui do deal, da Faria Lima, para ver um deal de 20 milhões no Mato Grosso. Por mais que o mercado está cada vez mais tendo que dar essa movimentada, mas quando você tem subsídios do ponto de vista tecnológico, aí de fato a coisa se concretiza mais claramente. Na verdade, essa movimentada já é reflexo disso. Não dos ritos, mas até das coisas mais simples quando a gente fala de digitalização. Vou te dar um exemplo. Agronegócio ou mercado imobiliário, mas vamos pensar no agronegócio. O agronegócio, você está emitindo lá um CRA para um camarada de uma floresta, um deal florestal ou um deal de grãos, etc. Como que você controla se aquele dinheiro está sendo utilizado ali? Sim. Precisaria contratar alguma empresa para poder visitar e fazer um laudo. Coisa assim. Com tecnologia, IoT, satélite, georreferenciamento, várias ferramentas de geolocalização, né, e de mapeamento de calor, o camarada, da onde ele estiver, ele consegue olhar o ativo que é o lastro daquela operação. Sim. Então, quando a gente fala, né, muito de uso de tecnologia, não são coisas da NASA, não. Até uma simples digitalização de cartório, uma simples assinatura digital, uma simples validade e
a simples videoconferência para você fazer um reporte mensal com o cara que está do outro lado ali devendo, já ajuda bastante, entendeu? Totalmente. Então, isso tudo somado, claro, junto com... Sozinho não tem muito o que acontecer, mas junto com avanço regulatório e aí sim o blockchain CBDC como plataforma para que as coisas aconteçam nesse mundo digital, a gente tem uma bomba atômica formada para mudar bastante o mercado. Muito bom. E o que eu vejo no final também é que vocês acabam coordenando essas... Toda vez que chega essas novas infraestruturas, regulamentações, coordenam isso como pode compor tua oferta para aumentar essa eficiência, né? E falando disso, a gente acabou de falar da parte de Drex, né, mundo tokenizado, blockchain. A gente tem a novidade também cada vez mais né, se aproximando do lançamento do Open Capital Markets, né? Pela CVM e tudo mais, seguindo a linha, né, dessa abertura que a gente viu no mercado, desde o Open Banking lá fora, aqui com o Open Finance, tem o Insurance, e aí a gente tem o Capital Markets também, né? Quais são as possibilidades que vocês têm visto nessa realidade, né? E o quão envolvido vocês estão com esse tema e olhando que dá para fazer isso, aquilo, que pode ser interessante, plugado nesse pacote de ofertas, nesse domínio de infras que vocês já estão conseguindo tangibilizar em termos de benefício para o usuário final. Assim. Bruno, a pergunta aí para um cara entusiasta, né? Essa pergunta para um cara entusiasta como eu das inovações rende, viu? Porque eu enxergo muita coisa. Legal. Eu, assim, acordo, trabalho muito, estamos aí naquele ritmo, né, de construção, cansado, com menos cabelo, mas vou te dizer, muito feliz e grato de estar podendo viver esse momento. Claro. Porque, para quem sempre fez transferência de custódia, né, de investidores como eu, na mão, tendo que reconhecer firma e tendo que mandar por correio para a corretora, você falar de um Open Capital Markets que você conseguirá, né? Estão apelidando também do PIX dos investimentos, etc. Que você conseguirá ter interoperabilidade, né, e fazer transferências mais fáceis é um sonho. Sim. Eu gosto bastante da analogia entre o Open Capital Markets e que nos remete, e aí não importa tanto qual é o nome que a gente vai dar, mas esse Open Capital Markets que é bem falado pelo presidente atual da CVM, ele gosta, né, de trazer muito esse assunto, porque traz um recall de toda a evolução que nós tivemos com relação ao Open Banking, Open Finance, etc. Então, quando a gente olha para esse mundo, naturalmente eu não consigo vê-lo sem falar de blockchain. Sim. Eu não consigo... Eu entendo que o Open Capital Markets tem diversas facetas. A primeira delas é o que está na rua, né, agora, e já está acontecendo, que diz respeito a uma maior facilidade para transferir ativos investidos. Então, eu tenho a minha custódia na corretora A, eu quero mandar para a corretora B. Esse processo tem que ser integrado e digital. Essa é a primeira etapa. Segunda etapa não oficial, digo na minha visão, né, naturalmente. A segunda possibilidade, né, e evolução vem para as operações de mercado de capitais. Sim. Se todos estivermos, direto ou indiretamente, conectados numa infraestrutura on-chain, seja ela qual for, plataforma do Drex, ou cada um com a sua própria infra interconectada e interoperável, todos estamos no mesmo nível, né, de comunicação. Isso significa que com uma regulação de Open Capital Markets, a operação emitida, né, por uma securitizadora, né, de um CRI, que seja um ativo digital tokenizado, ela poderá ser liquidada na corretora Y, que poderá depois ser transferida para a corretora Z. Sim. Então, você amplia consideravelmente, né, o leque, diminuindo de novo burocracia. O processo de emissão, né, de ofertas primárias, principalmente, que é secundária, está bucada na B3, é muito mais simples. No entanto, do ponto de vista de evolução tecnológica, é centralizado. Porque você tem um ente, nada contra a B3, pelo contrário, mas você tem um ente que centraliza essa informação. Não sei aonde que isso pode parar, mas também aqui pode ter evoluções. Sim. No entanto,
quando você vai para as ofertas primárias, né, você tem diversos ritos, diversos agentes, como você bem comentou. E organizar e colocar na mesma mesa, vamos dizer, todos esses agentes para alinhar os astros e fazer a coisa acontecer é bem desafiador. Agora eu fico refletindo, e se a gente não precisar alinhar os astros? Tá cada um com o seu astro em algum lugar, só que a gente está interconectado com a mesma rede. Sim. Você concorda que é muito mais simples eu, eventualmente, numa emissão, trazer alguém da rede, né, que está ali interoperável? Você é um agente de garantia, vem para cá. Agora, nesse contrato, nesse tipo de operação, eu quero... Você compõe mais rápido essa galera. É a famosa composability. Exatamente, é isso aí. Isso é incrível e eu acho que essa visão sua é muito clara para quem já está com as ferramentas atuais, já conseguindo fazer as entregas que você está fazendo. Fica mais fácil saber... ter esse exercício de imaginação para pensar como que pode ser o próximo passo, e eu acho que isso é super salutar, e imagino que vocês estão junto ali com o regulador também, participando dessas discussões. Acompanhando todo dia e vendo para onde está indo, o que é que está saindo, né? Uma alegria, né, grande também. A nossa comunidade, a comunidade de fintechs, Sim. a comunidade de plataformas que estão, no fim, atuando direto ou indiretamente com esse conceito, sabe que o mundo, né, que a gente vive hoje não é o mundo da verticalização, é o mundo, de fato, de ecossistemas interoperáveis e a composability. O que significa dizer que dificilmente nesse mercado do que a gente está falando será capaz da gente ver um The Winner Takes All aí. Eu acredito que quem tiver nessa direção, aí é um sentimento meu, tá nadando contra o mundo, né? Tá nadando contra um tsunami, porque eu entendo, e é o posicionamento nosso. Sim. Bruno, importante até frisar para os amigos que estão assistindo que, apesar da gente ter toda a infra regulatória, né, end-to-end, podendo, né, atender o cliente de cabo a rabo, dentro da nossa infraestrutura, o nosso emissor, o nosso cliente, ele não é obrigado a utilizar todos os meus serviços. Sim. Ele pode compor e não tem problema nenhum. Lembra que quem manda é o dono do dinheiro? Exato. Imagina que o dono do dinheiro lá, uma gestora grande, sei lá, Kinea, etc., para trazer como exemplo, pelo regulamento dela, só pode ou gosta de ter um parecer legal de um Pinheiro Neto, de um Machado Médio, algum grande escritório. Sou eu que vou dizer, não, meu pacotinho aqui fechado? Claro que não. Como facilitar esse processo? Como integrar esse cara que já é um prestador de serviço recorrente para esse usuário dentro desse conceito? Ganhando agilidade no processo. É aquela coisa, a visão de ecossistema. Isso. Eu acho que o mercado, eu entendo que o mercado está caminhando para uma visão mais ecossistêmica, de muita colaboração e dessa composabilidade também, como você falou, que é facilitada com as devidas tecnologias, blockchain. Senão não dá, né? Senão vira... É só vontade e pouco... o ecossistema vira o celular, o WhatsApp do cara. Amigo, me ajuda aqui, né? Aí não voa. Não vai. Mas, meu cara, a gente tá chegando perto do final aqui do papo, porque é um papo super esclarecedor, e eu acho que a gente sempre tenta trazer diferentes verticais para comunicar aqui, já que você, de Percate Capitais, representa, tá sendo bem representado. Eu acho que tá falando coisas aqui que fazem todo sentido e que estão em linha com os próximos movimentos que a gente vai ver dentro do mercado. Isso é muito legal, que dá um norte, até para quem nos ouve também saber o que esperar. Mas qual é a tua visão para o futuro do mercado de capitais, assim, em linhas gerais, com tudo isso que está acontecendo? Uhum. Como é que você enxerga o setor, sobretudo no setor competitivo? A gente falou dessa visão ecossistêmica aqui, que eu acho super legal, mas assim como a gente viu nesses momentos que você passou no mercado, várias reconfiguradas. Qual que é o teu call aí de reconfiguração que a gente vai ver no mercado aí para o futuro? Excelente, muito bom. Ainda que a gente tenha, né, uma visão no mercado, e seja necessário, uma visão sistêmica de ecossistema, quando basta um simples exercício, um simples googada e olhar o ranking das emissões de mercado de capitais, para a gente entender o nível de concentração, por exemplo, das securitizadoras. São 2 ou 3 que concentram mais de 80% das emissões no mercado. Quando a gente vai ver todas as grandes operações de emissão, deals de mercado de capitais, quem foram os coordenadores dessas ofertas, a gente vai ver também o nível de concentração. Então, eu entendo que o futuro, que já é o presente, então já estamos trabalhando para isso, com a adoção de novas tecnologias e principalmente, né, o uso dos smart contracts.
representados através de tokens, possibilitará que novos entrantes ou entrantes menores com propostas de ser mais rápido, mais digital, mais barato, etc., tudo que a gente conversou aqui, eles ganhem cada vez mais espaço. E aí, nesse mundo que não tem o The Winner Takes All, e é a nossa leitura, eu entendo que os big players, eles certamente seguirão com seu espaço e seguirão com o seu espaço em determinados nichos. Exemplo, quero fazer uma operação. Quem será o meu administrador fiduciário para uma operação grande que a gente faz com super agilidade? É lógico que se eu conseguir trazer para a mesa o Itaú, é muito melhor. Porra, o cara vai fazer a custódia, vai fazer a fidúcia ali. Itaú é Itaú. No entanto, será que é o Itaú o melhor agente para fazer uma emissão de 20 milhões de reais de um CRI? Eu te digo com tranquilidade que não, até onde eu tenho conhecimento, até porque ele nem faz. Ele não tem interesse. Ele nem faz. E aí nós estamos falando no final das contas, que eu acho que é o grande pulo do gato aqui, nós não estamos falando só de, obviamente tem uma concentração de mercado, mas a gente está falando de um bolo ficar maior. Sim. Né? E quando um bolo fica maior, você vê mais players adentrando em certas teses que não eram exploradas, e o mercado de capitais fica maior, e aí tem mais espaço para mais gente, para a economia girar, que eu acho que quando você compara o mercado de capitais norte-americano, por exemplo, que a gente tem para fazer no mercado, dado proporções de tamanho de mercado e do que dá para se desenvolver, a gente está no caminho e acho que está sendo criado mecanismos para que isso seja possível, e isso é que é a beleza das coisas. Sem a menor dúvida, a gente costuma, com a síndrome de vira-lata, né, só bater nas nossas instituições. Eu acho que o Banco Central com o Pix, com o Drex, né, eleito aí o melhor do mundo, etc., já virou ó concurso, mas olhando para o mercado de capitais, a infra, as condições, como você bem colocou, regulatórias, estão postas. Sim. A gente tem aqui um novo arcabouço regulatório, todo ele elaborado, né, e discutido após diversos anos, alguns até bastante anos de audiências públicas, chegaram ao seu formato final em 2022, com entrada em vigor em 2023. Sim. Então, é recente. A gente aqui está falando, por exemplo, da resolução CVM 160, que regulamenta o rito de ofertas públicas, IPO, fundo, etc. Tudo que a gente vê, né, na bolsa ou nas corretoras seguem o rito da 160, precisam seguir. É uma norma que entrou em vigor dia 2 de janeiro de 2023 e ela traz mudanças consideráveis do ponto de vista burocrático, do que pode e do que não pode. A começar pelo nome do rito. Olha que coisa interessante. A 160 criou o rito ordinário, que é o mais burocrático para investidor em geral. Precisa de prospecto, de auditoria, cumprir uma série de pré-requisitos, né? Aqueles calhamaço lá de prospecto que ninguém lê, né? Deveria, mas não lê. Chamada do rito ordinário. Sim. Mas da mesma regra, ela cria o que se denominou rito automático. Ora, se você vai fazer uma oferta para investidor profissional e ou qualificado em algumas condições, você não precisa cumprir toda essa buroca e todo esse pré-requisito e basta, usando um ente que tem essa autorização para tal, como, por exemplo, a nossa plataforma, fazer uma oferta dentro do rito automático. Isso, por si só, celeridade, né? Dá celeridade e diminui custo. E se diminui custo, possibilita que a gente traga novos entrantes. E se a gente traz novos entrantes, a gente aumenta o bolo, como muito bem colocado por você. Nesse quesito, eu acho que vale bastante trazer aqui que hoje a gente tem, como plataforma, né, no ecossistema, perto ali de uns 6 bi em pipeline, ticket médio das operações em deal flow, né? Em processo de estruturação. Em ticket médio, hoje gira em torno de 27 milhões de reais as operações, mas eu digo isso para trazer um dado bem curioso. Desses potenciais pretensos emissores, eu te digo que mais de 90% são novos entrantes. Estão fazendo ou farão ou fizeram pela primeira vez uma emissão no mercado de capitais, o que vai muito na linha da tua tese. E isso faz com que todo regulador também suplante e apoie esse movimento. Né? O regulador está bem animado com isso. Imagino. Mas, Filipão, a gente está chegando no final aqui, cara, do papo realmente incrível, como eu falei, e eu sempre deixo os minutos finais para você fazer a tua mensagem final para ecoar na mente da nossa audiência, ou pode ser institucional mesmo, que ficar à vontade, pode falar comigo ou usar essa câmera. Não, aqui. Bom demais, vamos falar com a câmera aqui. Bom,
agradecendo, né, a paciência de vocês em nos ouvir, né, e caso algum de vocês queira aprofundar, né, nesse assunto voltado ao mercado de capitais, como o Drex, blockchain, o uso de smart contract e todo o novo arcabouço regulatório pode facilitar não só a operação de determinadas empresas, como eventualmente embedar, incorporar no teu dia a dia, na tua operação, esse tipo de serviço. Pô, me procura aí nas redes sociais, sou muito ativo no LinkedIn, então só dá um ping lá que a gente conversa e aproveitar para agradecer também, papo super agradável, como sempre, e conta com a gente, o que a gente puder contribuir, né, para o teu trabalho, que é muito bem-vindo e vem sendo feito assim com maestria de divulgar, fomentar, né, o nosso ecossistema. Pode contar comigo e com a Blox. Maravilha. Felipe, muito obrigado mais uma vez. Vamos ver se a gente fala mais no futuro, ainda mais quando tiver com o Drex no ar, na prática, né? E você que nos ouviu até agora, agradeço também. Não esqueça de deixar seu like, deixar também seu comentário e também nesse comentário poder até puxar novas pautas que a gente possa endereçar nesse podcast. Forte abraço e até a próxima.